nome é Cindy, eu sou patologista e nesta aula nós vamos estudar alguns processos básicos envolvendo inflamação aguda e crônica. A inflamação é um processo tão importante que permeia todos os outros processos patológicos que nós vamos estudar em algum momento. Quando se fala em processo inflamatório, nós não estamos falando só de infecções, sejam bacterianas ou virais. A inflamação é todo o processo de resposta do organismo a uma lesão tecidual. Então, produtos desta lesão, material necrótico, as próprias patógenos que gerariam essas inflamações, organismos externos, mas também células neoplásicas, enfim, a maior parte das patologias que nós estudamos envolvem em algum momento um processo inflamatório e por algumas vezes eles serão o início do processo, como são os casos de doenças autoimunes e processos de hipersensibilidade, como são os processos alérgicos. Então, as inflamações agudas e crônicas são o objeto do nosso material de hoje. A inflamação aguda é considerada o processo a partir do momento em que eu tenho a injúria até 24 horas do início desse processo. O principal agente para o início da inflamação aguda é o neutrófilo. Se nós olharmos um hemograma completo, nós vamos ver que na série branca temos lá até 10.000 leucócitos e destes leucócitos, entre 60% e 70% serão neutrófilos, sejam eles maduros, ou seja, os segmentados, seja a primeira forma imatura circulante e que é normal de acontecer, que são os bastões. Essas células, elas chegam ao local da injúria a partir de uma série de estímulos quimiotáticos que quem envia são basicamente as células apresentadoras, as células que têm a capacidade de reconhecer algo como anômalo, algo como lesionado e começar a gerar essa resposta. Normalmente, essa apresentação ela acontece a partir do reconhecimento dos organismos exógenos ou de lesão por proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana reconhecem determinados organismos, inclusive organismos considerados externos ao organismo, e eles são reconhecidos como tal, e isso vai gerar uma resposta nuclear que vai determinar a produção de determinadas substâncias que nós chamamos de citocinas. Dependendo do tipo de citocina a ser produzida, interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, a determinação do tipo de resposta vai ser oferecida. Uma das primeiras coisas que vale a pena se pensar quando a gente fala em circulação associada a um processo inflamatório é que estas citocinas que são enviadas, essas interleucinas que são enviadas, principalmente IL-1 e IL-2, promovem nos pequenos vasos um processo de dilatação. Isso faz com que o fluxo de sangue que segue por dentro dele reduza em velocidade. E toda a parte celular desse sangue que está correndo consegue seguir um pouco mais para a periferia e consegue, portanto, entender essas sinalizações que estão aparecendo. O neutrófilo, conforme ele vai chegando na periferia desses vasos, é capaz de reconhecer determinadas moléculas que começam a aparecer no endotélio vascular. O endotélio vascular é um grande ajudante desses processos todos, no sentido de sinalizar ao neutrófilo, sinalizar ao linfócito o momento